queridos, vamos lá então, continuando. Ela tá aí, aprender física de novo, palavra na boca. O negócio é o seguinte, galera. O magnetismo, então, como vocês viram, ele era absolutamente teórico, empírico, com ideias. A ideia mais refinada que surgiu foi a ideia dos ímãs elementares de Weber, que explicava bastante o fenômeno do magnetismo. Mas quando surgiu o eletromagnetismo, depois de Oert, corrente elétrica gera campo magnético. A gente teve que aprender a calcular o valor do campo magnético. E isso acontecendo, eu posso usar tanto uma matemática mais intuitiva, mais básica para definir, né, a equação que me permite calcular campo magnético, como eu posso usar um cálculo mais avançado, né, diferencial integral. Então nós usamos só essa intuição matemática de que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Depende do material no qual o fio reto e longo está mergulhado. E quando eu estou a uma certa distância do fio, em toda a circunferência que representa aquela distância, aquela mesma distância do fio, o campo magnético é igual. Eu posso entender então que teve alguma coisa, algum campo que emanou do fio e que se distribuiu ao longo dessa circunferência de mesma distância, né, que marca uma mesma distância até o fio. Então, se eu pego o campo magnético, que depende da corrente gerada e do material onde o fio está mergulhado, e divido pela circunferência aonde eu estou, eu vou calcular o campo magnético gerado pelo fio reto e longo. Se eu pego esse fio e enrolo ele em forma de uma circunferência, a gente chama isso de espira, e aí ficou π vezes maior o resultado, para uma mesma corrente elétrica e para o mesmo raio. E se eu fizer várias espiras, trabalharemos com solenoide. Curioso, né? Tu vê que não tem o raio da espira, né? O raio da espira deixa de ser importante quando a gente forma um solenoide. Não importa se o raio vai ter 1 centímetro ou 1 metro de diâmetro. Dentro do solenoide o campo magnético é o mesmo. Curioso isso, né? Meio difícil de acreditar intuitivamente, né? Quando o bichinho das exatas morder vocês, não vai ter jeito, vai ter que ser físico, matemático, engenheiro, não tem jeito. De repente, pode-se fazer física aplicada à medicina, né? Muito bonita essa matéria. Salvar vidas através da física. Imagina que bonito. Acontece, às vezes acontece depois de um tempo, tu não imaginou. Sempre a ser médico, de repente a gente acorda e vê um engenheiro. Acontece, fiquem tranquilos. Aí lá vocês vão deduzir. Vai ter essa aula, tá? Vocês vão poder deduzir todas essas fórmulas com cálculo diferencial integral. Que grande prazer. Olha só. Galera, antes deste grande dia, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Só para a gente se acostumar com a formuleta. E para ver como é difícil gerar um Tesla de campo magnético. Um solenoide com 1000 espiras gera um campo magnético de 1 Tesla em seu interior. Determine o valor da corrente que percorre as espiras, né? As espiras. Bom, desenhozinho do solenoide está aqui, a formuleta está aqui mesmo. Então vamos ver. O campo magnético que eu desejo é 1 Tesla. A permeabilidade magnética, valor fornecido, 4π vezes 10 na menos 7. Corrente elétrica é o I, que eu quero descobrir. Número de espiras, foram 1000 espiras, 10 na 3, 1000 voltas de fio, não é algo raro de se encontrar. Dividido pelo comprimento, eu não falei o comprimento de espiras, né? Um solenoide deixa eu ver, para ter 1000 espiras ele não pode ser muito pequenininho, né? Vamos colocar, pode ser 10 centímetros, eu aceito. 10 centímetros. Com 1000 espiras, 10 centímetros vai ter que ser em metro, então 10 vezes 10 na menos 2, né, para passar para metro, certo? Ou 10 na menos 1. Vamos isolar o I. 1 que divide 4π, passou dividindo. 10 na menos 7 com 10 na 3 dá 10 na menos 4. O 10 na menos 1 passou para cima, 10 na 1. 10 na menos 4 com 10 na 1 dá 10 na 3. 10 na menos 3, né? Então 10 na menos 3 acompanha 4π. Isolamos o I. I é igual, que vontade que dá de fazer assim, ó. O campo magnético para gerar π Tesla. Ah, não contavam com a minha astúcia.
ficou 1000 dividido para 4, 500 dividido para 2, 250 amperes. Eu achei até que ia dar mais. 250 amperes, porém, que aparelho é, né, que recebe 250 amperes em nossas casas? 250 amperes é coisa pra caramba, a casa toda, de repente, com tudo ligado, todos os aparelhos ligados, se tu tiver alguns chuveiros elétricos em casa, alguns bons condicionadores de ar e alguns aquecedores de ar, tudo ligado ao mesmo tempo. Secador de cabelo, torradeira, 250 amperes. Aí dá 250 amperes. Se a tua casa for grande pra caramba, muitos quartos. Então tá bom. Deu pra perceber que para gerar 250 amperes, para gerar 3,14 Tesla, eu preciso de bastante corrente elétrica. Mesmo para um solenoide com 1000 espiras. Mesmo para um solenoide com 1000 espiras. Essa questão eu diria que é tranquila, né? Tu vê, não teve muito que decidir nada. Nem perguntou onde é que era o polo norte e o polo sul, né, do solenoide. Agora olha só esse nível 2 aqui, ó. O nível 2 seria, por exemplo, a gente ter uma espira no plano do quadro, espira. Essa espira tem um raio de π metros, 3,14 metros. E essa espira está sendo percorrida por uma corrente de 10 amperes. Próximo dessa espira nós temos um fio. Este fio, reto e longo, está a uma certa distância do ponto G, que é o centro da espira. Essa distância é uma distância de 5 metros. Esse fio está sendo percorrido por uma corrente ascendente de 20 amperes. A pergunta é, qual é o campo magnético resultante no ponto G? E aí, galerinha, nessa situação, como é que a gente faz? Isso aí já é nível médio. Primeiro não tinha muito o que pensar, era só jogar os dados na fórmula do solenoide. Agora não, agora já ficou um pouquinho melhor. Primeiro, vamos pensar, para onde é que aponta o vetor campo magnético no centro da espira? Entrando, pega no fio com a mão direita. Indicador e seus acompanhantes penetram no quadro, assim será o campo magnético. Então, se eu fosse chamar essa corrente de I1, eu poderia dizer que tem um campo magnético penetrando no quadro, a gente poderia chamar ele de B1. Agora vamos pensar no fio. O fio percorrido por corrente elétrica ascendente, pega no fio com a mão direita, dedão no sentido da corrente. Indicador e seus acompanhantes apontam para fora do quadro na esquerda. Quer dizer que na esquerda do fio tem um campo magnético gerado por ele apontando para vocês, saindo do plano do quadro. Se eu chamo essa corrente de I2, eu poderia representar esse campo magnético ali como um pontinho, né? B2. Para a galera decorar, né, o que é o xizinho, que é a pontinha, tem aquela piadinha da flecha, né? Uma flecha, se tu atira a flecha, tu vai ver a bundinha dela, aquelas peninhas, né? Que tem um xizinho em forma de peninha ainda. Quando a flecha está entrando, então, tu vê a bundinha dela que tem um xizinho. Se ela vem em direção ao teu olho, para perfurar o teu olho, é aquela pontinha que perfuraria o teu olho. Certo? É radical, né? Desculpa. Ó, já estou mais calmo, não vai furar o olho de ninguém, todos enxergando, que delícia. Eu pergunto, se eu calcular aquele B1 e aquele B2, o que eu faço depois? Né? Um vetor está apontando para fora, outro apontando para dentro do quadro, é fazer a diferença entre os seus módulos. E aí o vetor que tiver o maior módulo é o vetor que ganha. Aí a gente vai saber o sentido do vetor resultante. Vamos calcular então. Claro. Ó, dentro, à direita do fio, esses dedos estão penetrando, então o campo magnético está penetrando, cada vez mais fraco, né? Cada vez mais distante.
traçando o fio, objeto físico aqui está representando o fio, eu percebo que à esquerda, certo? Os dedos estão emergindo do plano do quadro. Por isso que na esquerda o campo magnético gerado por ele aponta para cá. Na expira, não importa onde eu pego no fio, né? Se o dedão estiver a favor da corrente, está sempre penetrando. Só se eu inverter o sentido da corrente para o campo magnético da expira estar emergindo, né? É isso aí, garota. Show! Campo magnético gerado pela expira. Expira, aí é só lembrar que não tem o pi através da piadinha tosca. O Mi0, 4π vezes 10 na menos 7. Intensidade de corrente elétrica, 10 ampere. 2 vezes raio da expira, pi metros. Tu vê, né? A gente escolhe isso, não é para sacanear o aluno, pelo contrário, olha que delícia, olha que gostosinho. 4 dividido para 2, 2. 10 na menos 7 vezes 10, 10 na menos 6 Tesla. Isso é o módulo do vetor. O vetor é perpendicular ao plano do quadro e aponta para dentro do quadro. Vou fazer aqui então a bolinha com um xizinho, para a gente lembrar que está entrando. Campo magnético gerado pelo fio, que eu vou chamar de B2. E 2 dividido por 2πr. Campo magnético gerado pelo fio, o Mi0 é 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica, 20 ampere. Dividido por 2 vezes π e a distância do fio até o ponto onde eu estou calculando o campo magnético, 5. Campo magnético gerado pelo fio, o módulo, corta o π com π. 2 vezes 5, 10. 10 corta aquele zerinho. 2 vezes 4, 8 vezes 10 na menos 7 Tesla. Vai ficar ruim de operar com 2 vezes 10 na menos 6. Prefiro escrever então 0,8 vezes 10 na menos 6 Tesla. E aí, qual que é o campo magnético mais intenso? O da expira que está penetrando no quadro ou do fio que está emergindo do quadro? Da expira, né? 2 é maior que 0,8. O campo magnético resultante, então, é o campo da expira menos o campo do fio. Só porque eles estão na mesma direção. Se fossem direções perpendiculares, aí teríamos que fazer um Pitágoras, né? Se fosse um ângulo qualquer, nós teríamos que fazer a lei dos cossenos. Ou poderíamos fazer por decomposição também. Campo magnético gerado pela expira, 2 vezes 10 na menos 6, menos o gerado pelo fio. Então, o campo magnético resultante, o módulo do vetor, né? Campo magnético resultante, 1,2 vezes 10 na menos 6 Tesla. E esse vetor aponta para dentro do quadro, já que a expira gerava o campo mais intenso para dentro. Então, o campo magnético seria entrando. Essa é a representação desse vetor campo magnético. Tu vê, cara, só de colocar uma expira e um fio, e já queria esse vetor resultante, tu já tira um monte de concorrente da jogada. Daria para melhorar, mas vamos melhorar avançando um pouquinho na matéria. Agora vai começar a ficar mais legal ainda. Vamos ter que ir para o laboratório para tentar entender um fenômeno muito interessante. A força eletromagnética. Vamos entender o que é esta força eletromagnética.